Fala pessoal, bem-vindos ao Filonovest. E a gente aqui do canal tem recebido muitos pedidos de alunos para que a gente possa fazer uma revisão UEL segunda fase com vocês. Então o propósito desse vídeo é mostrar o que mais cai em filosofia e em sociologia na segunda fase. Eu vou resolver com vocês também duas questões que vão ficar aí na descrição do vídeo. Baixem para vocês acompanharem, para a gente poder resolver uma questão de filosofia, uma de sociologia, para a gente poder mostrar esses modelos de prova, como é que eles cobram numa UEL segunda fase. A UEL é um excelente vestibular, é um vestibular que cobra pesadamente filosofia e sociologia. Então lembrando, quem quiser aprofundar ainda mais, o nosso aplicativo Filo na Rede, ele tem à disposição de vocês exercícios da UEL resolvidos por nós da equipe, filosofia e sociologia, e é claro, resolução comentada, mais exercícios, gabaritados, então dá para você ver como que seria uma resposta ideal. Então aqui no canal, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de questão, mas no aplicativo, no Filo na Rede, a gente tem mais questões resolvidas para você fazer uma excelente prova nesses próximos dias. Então a gente vai alimentando nesses próximos dias até o vestibular da UEL, que começa dia 1º de dezembro da segunda fase, com mais exercícios e mais questões lá no aplicativo, tá? Então baixe o nosso aplicativo e se quiser entrar na promoção da revisão da UEL, a gente está fazendo um preço especial esse mês para quem vai prestar a UEL, R$14,90. Você manda seu e-mail, com a hashtag UEL2020 para esse e-mail que está aqui na tela, contato@filonared.com.br, que a gente manda o boleto para você e você tem acesso a todos esses exercícios de filosofia e sociologia para se preparar muito bem para a UEL. Tá bom? Beleza? Então não se esquece, tem mais material, mais exercício no nosso aplicativo, e quem for prestar, que segue o nosso canal, manda a nossa hashtag pro e-mail que eu falei, e aí vocês têm o boleto com desconto exclusivo para assinantes aqui do canal. Então vamos lá? Vamos começar a nossa revisãozinha aqui. Primeira coisa importante, em filosofia, a UEL adora cobrar filosofia antiga. Então é bom que a gente revise um pouquinho, fale um pouquinho do Aristóteles e do Platão, Então Platão, um idealista, Platão, um filósofo muito importante, criou toda uma corrente filosófica que valorizava a mente, valorizava o pensamento e não confiava nos sentidos. Para o Platão, no método dele chamado de método dos geômetras, o universo ele foi concebido de uma forma geométrica, o que é uma tradição pitagórica, e ele não acreditava que os sentidos poderiam construir um conhecimento muito adequado. Os sentidos iludiam a gente, os sentidos levavam a gente para uma caverna, e essa caverna, descrita no mito da caverna, é a caverna das ilusões. Já o discípulo de Platão, Aristóteles, o discípulo mais famoso dele, trouxe para a gente o inverso dessa ideia. Aristóteles dizia que o mundo material era um mundo muito importante, é daqui, do mundo material aqui embaixo que surgia todo o conhecimento e, portanto, esse negócio, papo de mundo das ideias, metafísica, ele não compreendia isso como o substrato da realidade. Para Aristóteles, a realidade era material e os sentidos ajudavam a gente a construir conhecimento. Tá? Então, do mundo antigo eles gostam muito dos clássicos. É óbvio que eles pegam pontos como ética aristotélica, ética platônica, política aristotélica, política platônica, que a gente vai trabalhar nos exercícios. Então os exercícios de vocês apontam para essa característica da UEL segunda fase, que é uma característica bem específica. Eles gostam de assuntos bem específicos desses dois autores, tá? Na filosofia moderna, a mesma briga teórica, empiristas e racionalistas, lembrando que os racionalistas como Descartes, Leibniz, gostavam de trabalhar o pensamento, gostavam de trabalhar a lógica e a dúvida, a chamada dúvida hiperbólica. Então eles duvidavam de tudo, os racionalistas. A dúvida hiperbólica é aquela dúvida que duvida da própria dúvida. E aí chega a seguinte conclusão, que é impossível duvidar da dúvida. Se eu duvido da dúvida, eu vou estar usando a dúvida que eu duvidei para duvidar da dúvida que duvidou da dúvida, ou seja, não tem como a gente fazer nada nesse sentido. Portanto, é importante afirmar que a dúvida
é minha primeira certeza. Eles são responsáveis pelo método da análise. O método cartesiano é muito importante até hoje como base do método científico. Analisar, dividir em partes para poder deglutir melhor esse conhecimento. E os empiristas, né, que são da linhagem oposta, eles seguem uma tradição mais aristotélica, mais materialista. Eles acham que os sentidos, eles geram conhecimento, mas não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Eles não só copiam Aristóteles, eles inventam um método laboratorial, que é o método empírico indutivo. Francis Bacon, David Hume, John Locke, Thomas Hobbes, grandes autores, estão aqui na linhagem moderna, e a filosofia, né, também encontra nessa representação moderna Kant. Né? E aí tem que saber um pouquinho da ética kantiana, os imperativos. A UEL é uma prova que cobra especificamente alguns assuntos, como a gente vai ver nos exercícios. A gente resolve 2 aqui, né? Um de filosofia e um de sociologia, e os outros no aplicativo, né? São bem específicos para vocês verem como a UEL gosta de focar, como ela gosta de trabalhar assuntos que a gente fala em sala de aula, a gente questiona, mas ela traz uma profundidade. Textos, né, dos autores, inclusive, para a gente poder ir acostumando o aluno a essa pegada. E filosofia contemporânea tem caído cada vez mais nos vestibulares de vocês. A UEL não é muito diferente nesse sentido. A filosofia contemporânea, o Nietzsche, o Schopenhauer, o Kierkegaard, né, autores, muitas vezes, que as pessoas esquecem de trabalhar. Autores que questionaram a moralidade, autores que questionaram a racionalidade. A gente fala que a filosofia contemporânea, ela faz uma crise do pensamento moderno, né? Ela faz uma crítica. Então a crise do pensamento moderno até Kant a gente achava que tudo se explicava pela razão, pela racionalidade, só que o homem também é constituído por vontade, desejo. Diz aí, né? A gente tem um caminho A, que é um caminho seguro, tranquilo, um caminho que a gente fala, não, esse é o caminho mais certo, e tem o caminho B, que é o caminho mais instável, é o caminho mais inseguro, e muitas vezes você escolhe qual? Você escolhe o inseguro, você escolhe se jogar, porque parece que tem mais graça, né, na vida. Então a gente não é totalmente racional, não somos seres apenas racionais. Como vai influenciar mais tarde, Freud, a base freudiana de análise é uma base que traz pra gente o id, que é o corpo das vontades, o corpo dos desejos. Por isso a filosofia ela gosta de focar na UEL nessas questões aqui. Então é claro, né, que os nossos exercícios vão sempre apontar para isso daqui. Né? Os últimos 3 anos da UEL, que a gente resolveu lá no aplicativo, em filosofia, mostram para a gente um compromisso com textos, com o aluno que sabe ler e interpretar os enunciados e sabe diferenciar o indique, o caracterize, o explique, o cite, né? O aluno tem que entender esses comandos, por isso que resolver os exercícios é muito fundamental. Agora indo para sociologia, a gente tem, né, uma sociologia muito temática. A característica da prova do UEL sempre é trazer para o presente, trazer para temas importantes, pegar recorte de jornal e trazer notícias políticas, notícias éticas, questões inclusive comportamentais para você questionar. Então esse temática aqui são temas como violência, cultura, né, trabalho. Então eles pegam eixos temáticos e trabalham, como a gente vai ver também nas questões. Diversidade cultural, né? Então é entender que o mundo não é apenas a sua cultura, que o universo, né, ele é diverso nos significados, nas compreensões, de acordo para cada grupo. A gente tem estratificação social, a divisão social, a desigualdade, né? Como é que a gente entende o sistema de classes, de castas, de ordens, né? Como é que são diferentes esses sistemas. Teoria sociológica, os autores, eles gostam do Weber, do Durkheim, eles adoram comparar, inclusive, política moderna, noções de Estado, com política weberiana, né? Então como é que você faz a relação? Então é um aluno que tem que fazer relação o tempo inteiro. Poder, Estado e política. A prova do UEL não é uma prova que dá medo, né? Ela tem medo de fazer crítica. A prova da UEL, ela faz as críticas necessárias, ela compara com coisas de hoje em dia, ela faz a gente repensar a sociedade em todos os sentidos. É muito interessante, né? O aluno que vai prestar o UEL sabe
Saiba disso, eles têm um peso gigantesco em filosofia e sociologia. Aí vocês imaginam em casa quais são as áreas que as pessoas têm menos preparação? Quais são os maiores problemas das pessoas na prova da UEL? Filosofia e sociologia, tá? Então a minha missão aqui é uma visão árdua, que é mostrar para vocês, né, os assuntos que mais caem, mas também, nessa revisãozinha, resolver exercício. Gente, questão de segunda fase, sem resolver exercício, não funciona. Só uma revisão teórica não é suficiente para vocês. Dá uma printadinha aí, por favor, para vocês terem essa lousa aí printada, tá? Para vocês na hora de revisarem irem para esses assuntos, mas a gente tem que praticar. Então a gente está aí com alguns dias ainda para preparar vocês para o UEL. E essa foi a nossa missão da nossa equipe no nosso aplicativo. O que eu vou fazer aqui no nosso vídeo agora é mostrar um pouquinho para vocês do que a gente fez lá no aplicativo, para quem quiser, né, seguir a revisão por lá, ter esse manancial, esses exercícios. A gente tem 21 exercícios lá disponíveis. Esses próximos dias a gente vai alimentando 5, 7, para vocês terem aí, né, um aprendizado gradativo. Mas vocês já conseguem conferir já a partir, né, de amanhã os exercícios lá no nosso aplicativo. Mas vamos parar de enrolar e vamos resolver os exercícios aqui. Então, lembra disso, tá? A gente vai fazer a partir de agora os exercícios. Então, pega aí na listinha, baixa aí o nosso PDF, aí eu já volto com os exercícios abertos para a gente poder resolver aqui na nossa lousa com uma nova teoria. Então, abre aí enquanto eu me preparo aqui. Então voltamos aqui, agora que vocês já baixaram o nosso materialzinho em PDF, vejam aí que tem duas questões. A primeira questão é de filosofia, a segunda a gente resolve já, que é de sociologia. Eu vou começar pela primeira questão da UEL, que é sobre o Aristóteles, sobre dois conceitos importantes da filosofia aristotélica que às vezes passam um pouco despercebido dos alunos no meio de uma aula. Olha como a UEL ela é bastante específica. O primeiro exercício vai falar sobre a diferença entre acidente e essência, com uma questão dissertativa. A gente vai deixar para vocês o modelo de uma resposta ideal, tá? No final desse arquivo tem um gabarito comentado para vocês no finalzinho desse PDF, tá? Então precisa entender como que seria uma resposta esperada. Então vamos lá, vamos ler a questão juntos aí então, vocês aí no PDF, eu aqui no meu celular. Questão 1, leia o texto a seguir. UEL 2018, então caiu o ano passado. Aristóteles afirma que os indivíduos são compostos de matéria, ilê, e forma, eidos. A matéria é o princípio de individuação e a forma, a maneira como a matéria se constitui em si. Assim, todos os indivíduos de uma mesma espécie teriam a mesma forma, mas difeririam do ponto de vista da matéria, já que se trata de indivíduos diferentes, ao menos numericamente. Então a primeira coisa que ele coloca no texto aqui pra gente, esse texto, né, que foi adaptado do Danilo Marcondes, que é sempre uma referência no livro dele sobre os filósofos antigos, ele fala isso, né? Todo ser que existe no mundo material a gente chama de substância. E todo ser tem matéria e forma, tá? É uma necessidade. Por Aristóteles não existe nada que tenha matéria sem forma, nem forma sem matéria. É claro que hoje a gente consegue questionar isso, né? Pensando na física contemporânea, pensando no elemento luz, por exemplo, né? Que sairia um pouquinho dessa dualidade, mas é importante lembrar que matéria e forma são duas coisas fundamentais para se formar a substância. Mas qual delas seria essência, qual delas seria acidente? Olha a pergunta, que interessante. Com base na diferenciação entre matéria e forma apresentada no texto, indique o significado dos conceitos de essência e de acidente na teoria do conhecimento de Aristóteles. Então, uma questão muito legal sobre essa teoria do conhecimento para mostrar para a gente como é que está relacionado matéria e forma, acidente e essência. Bom, primeiro vamos definir o que a questão quer, né? Acidente, na visão aristotélica, são características mutáveis que não geram a perda da identidade da substância. Ou seja, é aquilo que se eu mudar, eu continuo reconhecendo aquele objeto como aquele objeto, aquele ser como aquele ser. Agora, essência é o tipo de coisa que, se você mudar, você gera a perda da identidade da substância. Você não reconhece mais aquela substância como substância. Então é muito importante pegar um exemplo prático. Se você quiser, inclusive, colocar na sua resposta para exemplificar, seria ótimo, né? Primeiro você define a diferença entre acidente e essência, lembrando, né, que para um objeto é mais fácil você exemplificar numa prova de segunda fase da UEL. Por isso coloquei aqui para vocês o exemplo de uma mesa.
Uma mesa, por exemplo, eu sei que uma mesa é uma mesa pela forma que ela tem. Então, o que faz para mim a essência de mesa é o eidos, né? Então eu olho uma mesa e falo, é uma mesa. Eu reconheço vários tipos de mesa, mas existe um padrão, existe uma forma de mesa independente do material. Uma mesa continua sendo uma mesa se ela é feita de madeira? Sim, então nesse caso a matéria é acidente. Ela continua sendo uma mesa se ela for feita de plástico? Sim, então continua sendo uma mesa. Essa mesa, ela pode ser uma mesa feita de papelão? Sim, então nesse caso da mesa, a matéria é um acidente. Acontece que é uma mesa de metal, acontece que é de madeira, acontece, mas poderia ser diferente e ainda assim ser uma mesa. Então o que faz a gente olhar a mesa e ver a mesa como essência de mesa é a forma, nesse caso, o eidos, não é a matéria. Nesse caso aqui da mesa, a matéria é acidente. Então Aristóteles, ele tinha essa preocupação de explicar o mundo material, porque como um bom materialista, ele quer entender, né, na visão dele de filósofo, o que é essencial no mundo material, o que é acidental no mundo material. Então lembra que para sua resposta esperada, a resposta ideal, seria interessante você contrapor esses dois conceitos na visão aristotélica e, obviamente, pegar um exemplo. O exemplo da mesa, da cadeira, o exemplo de um giz, ajuda muito a gente pensar nisso, né? Eu olho um giz, o giz é um giz porque tem forma cilíndrica, né? Então, se eu pegar um giz, aqui ó, eu sei que é um giz porque tem forma de giz. Mas se eu colocar um giz de carvão, por exemplo, ele continua sendo um giz, né? Então, a matéria, nesse caso, ela é também acidental. Então é muito importante lembrar, né, que para Aristóteles o conceito de matéria e forma estão ligados intimamente a acidente e essência. Então você vai exemplo por exemplo tentando mostrar, né, numa resposta dissertativa qual seria essa visão aristotélica. Os vestibulares gostam bastante de um aluno que seja conciso, mas não seja objetivo demais a ponto de oferecer uma resposta meia boca, tá? Então os vestibulares gostam de um aluno que não escreva demais também, porque senão você foge do tema, foge da questão, e o pior, numa segunda fase você perde tempo. Então cuidado com o manejo do tempo. Tenta manejar isso no seu vestibular, na sua resolução de questão. E é claro, se vocês quiserem ver uma resposta ideal em relação a isso, deem uma olhadinha no PDF, na seção gabarito, no final da folhinha, a gente tem a resolução para vocês, pronta, escrita, né, por nós, para vocês entenderem, né, como que é uma resolução de segunda fase. A gente já volta com sociologia como exemplo na próxima questão. E agora sim, resolvendo a nossa questão de sociologia, que é a questão número 2, aí na listinha de vocês está no PDF, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria weberiana, né? Então eu falei no começo dessa aula que dos assuntos mais cobrados, um deles é a teoria sociológica, ou seja, os autores, né, de vocês e algum argumento que eles utilizaram. O Max Weber, ele é o autor da Sociologia Compreensiva, e olha que legal a deixa da UEL, né, como ela gosta de provocar o aluno para poder chegar até o Weber, né? Ela fala do Temer, né, o nosso ex-presidente. Dá uma olhadinha aqui, questão da UEL 2019. Após assinar o decreto que estabeleceu a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer justificou a medida dizendo que o crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país. Destacam-se no crime organizado as milícias privadas, grupos formados para atuar em comunidades urbanas de baixa renda, os quais, sob a alegação de manter a ordem e a segurança, praticam agiotagem, extorquem dinheiro do comércio e de moradores e cometem assassinatos. Então, um texto sobre o Temer falando das milícias no Rio de Janeiro. As milícias podem ser definidas por alguns traços centrais. Controle de um território e da população que nele habita por parte de um grupo armado e legal. Caráter coercitivo desse controle, a busca do lucro como motivação principal, a participação ativa de agentes do aparelho estatal legal, que é muito grave, pessoas do Estado participando disso, um discurso. É interessante que ele fala aqui, né? Um discurso de legitimação referido à proteção dos moradores e à instauração da ordem. Apesar de se colocarem nas comunidades onde atuam como poder alternativo ao legal, acabam atuando como uma espécie de Estado paralelo ao próprio Estado constitucional. Isso implica em assumir alternativamente
traços semelhantes àqueles que definem o Estado moderno constitucional. Então, essa notícia, né, do UOL, crime organizado quase tomou conta do estado do Rio, do UOL Notícias, foi a deixa, né, para falar das milícias, que é um assunto super atual na política brasileira. Existem indicações, inclusive, de pessoas do alto escalão da política, né, com relações com milicianos, fazendo com que a gente viva um contexto, muitas vezes, como no Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil, de um Estado dentro do Estado ou um Estado paralelo. Então, um texto extremamente atual, extremamente relevante, e aí a pergunta vai pro Max Weber. Olha que junção fundamental. Com base na teoria de Max Weber, indique e explique 3 características definidoras do Estado moderno constitucional sobre o modelo de dominação racional legal. Então, para a gente poder começar a nossa revisão, eu queria só mostrar para vocês o seguinte, né? A UEL, ela pediu para você 3 características do Estado, segundo Weber, né? Então você tem que saber esse conteúdo, que você vai escrever isso numa prova, por isso é tão importante uma revisão que seja mais aprofundada do que apenas uma passada no conteúdo. Weber dizia que existiam 3 formas de dominação pura ou dominação legítima sobre as massas. Existe a dominação que ele chama de burocrática ou racional-legal. Essa dominação, que a gente vai desenvolver daqui a pouquinho aqui na nossa questão, é o que a questão está pedindo, mas vale lembrar que a UEL pode também cobrar de vocês, na prova, outros tipos de dominação weberiana que não estão nessa questão. A dominação tradicional, que é aquela que vem através da troca, né, do poder da troca, e esse poder da troca acaba levando, né, grupos como traficantes dominarem aí o morro no Rio de Janeiro. Mas se eles começam a criar formas de Estado, formas de dominação, que lembram um país, lembram um Estado, lembram aí um governo paralelo, aí não é mais a tradicional, já virou a burocrática racional legal. E tem uma outra forma de dominação que é a carismática, né? Quando alguém domina pelo carisma, pelo afeto e mexe nas emoções, líderes como Hitler, Jesus Cristo, Gandhi, embora com propósitos muito diferentes, eu não estou equalizando todos eles aqui, eles trouxeram pra gente uma dominação carismática, uma dominação pelas emoções, tá? Então é importante lembrar que os populistas, como políticos que ganham voto em cima da manipulação das emoções, eles têm uma dominação de tipo carismático, tá? Então não importa se é um populista de esquerda, de direita, de centro, o populista sempre vai apelar para a dominação emocional. Bom, a questão de vocês, focando na questão, pedia essa primeira visão aqui, né? E colocava as milícias no meio disso. Ok, mas o miliciano ele não troca com a população? Então, ele não só troca, por isso que a gente não coloca ele aqui, a gente coloca ele aqui. Ele cria formas de dominação que, segundo o texto, lembram o Estado weberiano. Então, quando Weber estudou o Estado, ele chegou à seguinte conclusão, que o Estado é uma espécie de empresa política, onde a gente tem uma burocracia, por isso chama forma de dominação burocrática ou racional legal. Então existem hierarquias de domínio e o Estado ele tem 3 características importantíssimas, além do fato de ser uma empresa institucional, uma empresa política. O monopólio do uso legítimo da força, então o Estado precisa manter esse monopólio. Se você tem milicianos, né, que tem um uso da força, executam pessoas, o Estado está perdendo esse monopólio. Monopólio, gente, exclusividade, ou seja, o Estado deve ter nas mãos a polícia, o exército, e não podem existir milícias paralelas, tá? Segundo elemento, soberania ou domínio sobre um território determinado. Então, quem manda, né, no Brasil e domina a soberania brasileira é o Estado brasileiro. Ou seja, né, ninguém pode tentar fazer isso de uma maneira paralela. Então você imagina, um grupo de milicianos diz, não, no Morro X quem manda é a gente. Né? E aí você vê que isso é uma bolha, né? O Estado dentro de um Estado que começa a se formar ali, com suas leis próprias, com suas regras próprias. Então, até que ponto ali dentro é Brasil? Até que ponto o Estado brasileiro ele entra ali? E por último, terceiro elemento que deveria ser citado na sua resposta dissertativa, a legitimidade da autoridade do Estado baseada em um sistema legal, então que respeite as leis do Estado. Então se você tem leis paralelas, então o miliciano decide no grupo dele, na região dele, criar uma lei. Olha, quem sai 10 horas da noite de casa vai levar tiro na cara. Você imagina, né? Isso é um sistema legal paralelo.
Eles estão criando uma lei paralela. As leis que devem valer são as leis do Estado brasileiro, que são reguladas por uma Constituição, que é o nosso contrato social. Então, um contrato social, que é a Constituição de 1988 no Brasil, e impessoal, que não vai validar, né, ou diferenciar as pessoas. A lei vale para todos. Então, a lei do Estado tem que ser garantida para todos. Se alguém foge dessas leis, vai enfrentar o uso da força legítima do Estado, a polícia ou o exército. Então, a UEL pediu para vocês uma relação muito interessante, sabe? Como é que o Weber descreveu o Estado para a gente, qual que é a definição weberiana de Estado, nessas 3 características principais. Então, uma questão que ela traz um nível elevado, uma questão, né, que a gente resolve geralmente com vocês numa revisão UEL para mostrar como que a UEL gosta de cobrar especificidades dos autores. Dá uma printadinha para vocês terem essa revisãozinha. E é muito importante lembrar, né, se você gostou da nossa revisão, quiser outras questões, né, quiser um materialzinho mais completo do que esse, baixe o nosso aplicativo, Filo na Rede. Ele está disponível por enquanto, né, para Android e também para web. Então você consegue acessar no seu computador de casa, você consegue acessar no seu navegador do celular, não importa o modelo, né, o Filo na Rede está disponível. Então entre no nosso site www.filonared.com.br, dá uma olhadinha lá nas formas de acesso, ou via aplicativo ou via web, se cadastra, veja lá, né, os materiais que a gente tem gratuitos disponíveis e vocês vão ver a pastinha revisão. E aí é claro, né, para quem quiser assinar o nosso plano, né, esse mês a gente está fazendo uma promoção especial para os seguidores do canal que precisam da revisão UEL. A gente vai começar a revisão Unesp, revisão Unicamp. Então nos próximos dias a gente tem bastante novidade para vocês no aplicativo. Manda para a gente a hashtag, né, UEL 2020, e aí a gente manda para vocês, manda para a gente por e-mail no contato@filonared.com.br, essa hashtag, a gente manda para vocês o boleto com valor especial para os seguidores do canal que vão prestar a UEL nos próximos dias, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Para quem eu não vejo mais, uma boa prova. Façam com tranquilidade, escrevam com muita calma e no que precisarem de ajuda, o Filo na Rede está disponível para vocês. A gente está sempre junto até o fim. Beijo no coração e até a próxima.